muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. Eu peço aos irmãos que compartilhem o vídeo, curtam, comentem, para nos ajudar, ok? O canal do Instituto Antítese é um canal que não tem qualquer apoio, qualquer tipo de patrocínio, certo? É um canal ainda pequeno, no entanto, eu lhes asseguro que é um canal extremamente sério no que tange a defesa e a exposição da teologia e da filosofia reformada, ok? E nós iremos tratar nessa oportunidade de mais um tema de elevada seriedade, de tantos outros que já tratamos aqui. E eu peço que os senhores nos ajudem na divulgação do vídeo, ok, irmãos? Pois o assunto central do nosso canal aqui é um assunto de singular sensibilidade teológica, cultural, psicológica, inclusive política, certo? E isso nos coloca, né, diante de alguns desafios e perigos, não é? Multiaspectuais, entendeu? Então, eu peço que os senhores orem por esse canal, para que Deus permaneça nos ajudando, não é? Pois sem Ele nada podemos fazer. O tema que iremos tratar agora nessa oportunidade importante, nessa oportunidade sempre especial, é o protestantismo e as sociedades secretas. Então iremos tratar aqui diretamente e persistentemente de história e teologia. Okay? História e teologia. O primeiro ponto acerca desse assunto que eu gostaria de oferecer aos senhores é o seguinte: o protestantismo no Ocidente, ele sofre de uma inconsciência histórica em relação ao sobrenaturalismo não cristão por causa da modernidade. Esse é o ponto que deve ser sempre lembrado. Sempre lembrado. Vide, por exemplo, o liberalismo teológico, certo? Então, dito isso, a teologia protestante, em larga medida, tornou-se prisioneira do ambiente cultural do humanismo moderno. Então, a teologia, ela, infelizmente, e agora eu falo de forma específica no Brasil, ela se encerrou, não é? Muito mais, ou de forma exagerada, no ambiente eclesiástico, onde a teologia trata meramente e indefinidamente, incansavelmente, e como eu posso dizer, inconscientemente, certo, das questões da igreja em relação à doutrina e das questões do indivíduo, certo? Inclusive a questão institucional, que é um dos focos aí, bastante e exaustivamente tratado pela igreja. Okay? Mas ocorre o seguinte, que a teologia, desde seus primórdios, como sustenta o polímata e teólogo dogmático holandês Herman Bavinck, ela não nasce primariamente com amplas e primárias preocupações eclesiológicas, certo? A teologia, ela nasce no sentido mais abrangente, consistente,
certo? Para realizar a antítese em relação ao pensamento pagão dominante à época da igreja primitiva. Então, a teologia ela vai responder questões últimas e extremamente objetivas que atacavam a própria existência do pensamento cristão. Então, note que eu falei aqui no pensamento pagão, não é? E no pensamento cristão, certo? Então, há dois pensamentos dominantes no Ocidente e que digladiam-se mutuamente, constantemente e necessariamente entre si. Então, isso traz implicações de fato todo abrangentes para o Ocidente inteiro, Então, explorações analíticas dessa ordem no Brasil são novas e primariamente incompreendidas. Okay? Nós estamos tratando aqui da zona subterrânea da história, das influências que o protestantismo sofre. Por um lado, de uma maneira externa e por outro, também de uma maneira interna. Falaremos aqui agora da questão da teologia. Na teologia, o protestantismo ele sofre uma influência interna muito importante, que é a influência filosófica. Certo? A influência filosófica ela é uma influência primariamente e necessariamente teológica e, portanto, espiritual. Que, claro, essa nuance não é apreciada no nosso tempo, inclusive, dado ainda o problema da modernidade. Não é? Quer dizer que o fazer teológico ainda, e não só, claro, a pós-modernidade, agora, né, como nós vemos aí, há também um outro problema, né, onde diversos teóricos levantam a questão da metamodernidade. Né, mas, enfim. Então, o ambiente cultural do pensamento teológico no Brasil, certo? É ainda muito moderno e também pós-moderno, né? Quando estamos, de fato, numa metamodernidade. Né? Não é o caso de expor exatamente qual é a definição, qual é a natureza de uma metamodernidade, etc. É para fins de localização aqui do problema. Okay? Então, dito isso, a teologia ela tornou-se infrutífera, infecunda, incapaz de observar o contexto externo da história antiga, certo? Em relação às suas próprias raízes teológicas. Né? Você vê, por exemplo, isso mesmo na Idade Média, né? Onde a Igreja percebeu isso no movimento da Reforma Protestante, obviamente, e eles concordam com o ad fontes, que foi um lema do movimento humanista. Né? Então, eles entenderam que esses humanistas tinham uma margem necessária e, portanto, imprescindível de razão. Então, o ad fontes foi importante para o resgate da consciência histórica dogmática para a construção do pensamento teológico reformado. Isso inobjetável, indiscutível, entendeu? Então, note aqui, os senhores, que houve afirmações, por exemplo, né, do eminente pastor Augusto Nicodemos, de que em um dos seus vídeos, eu não lembro o nome do vídeo, mas vocês podem achar aí facilmente, né, em que ele vai tratar da maçonaria, afirmar que a maçonaria é meramente incompatível, né, com a fé cristã, ao meu ver, é de uma temeridade e de uma artificialidade imperdoável. Porque entraremos já aqui, certo, dessa relação, né, do protestantismo com a sociedade secreta pela porta da maçonaria mesmo. É muito mais fácil, né? Certo? A maçonaria é bem mais conhecida, né? Talvez a sociedade secreta mais conhecida. Então, o Nicodemos, ele sustenta isso no seu vídeo, né?
Eu não sei exatamente o quanto que ele sabe, né, da maçonaria e tal. Obviamente ele sabe do envolvimento de diversos pastores, né? Então ele afirma no vídeo, né, que após 103 anos a IPB se pronuncia que não seria permitido mais, de forma alguma, né, o envolvimento de reverendos, ou seja, pastores, com a maçonaria e ao mesmo tempo sendo pastores presbiterianos. Né? Mas, assim, o ponto alto que ele se posiciona é que a maçonaria seria, ou a IPB, inclusive, né, seria uma incompatibilidade, né? Ou seja, é uma posição muito, eu diria, né, digressiva, vaga e insatisfatória, ao meu ver, sobre todos os aspectos. Né? Então, a maçonaria ela é um culto, certo, a o inimigo de Deus, né? De fato. Ainda que, claro, a ideia de Satanás na maçonaria divide das escrituras, como também essa divergência existe no rosacrucianismo, na teosofia, no sufismo, na Wicca e demais ordens iniciáticas, certo? O ponto não é esse, o ponto é que o olhar cristão compreende que, e claro, com a forte massa crítica, né? Uma robusta massa crítica, eu aqui, para ser mais exato, pontuo que a maçonaria, não só ela, obviamente, cultua Satanás. Né? Cultua Satanás e não tem nada a ver com esse folclore tolo, né? De um ser vermelho com chifres e uma cauda e um garfo, né? E essas caricaturas artísticas sub-idiotas pintadas pela cultura do Brasil e assim por diante. Então a gente não está falando dessa loucura, dessa estupidez teológica. Então nós estamos falando que, de fato, a maçonaria cultua a Satanás. E esse culto é um culto sagrado para eles, ok? Obviamente, claro, dado graus que existem internamente na maçonaria, a consciência acerca da pessoa de Satanás vai variar bastante, né? Apenas os graus 33 que possuem uma consciência muito mais, eu diria, consistente, certo? Não diria uma consciência bíblica, obviamente, pois a consciência bíblica depende de Cristo, né? E sua salvação, né? Um não cristão não pode compreender a satanologia, né? Ou a demonologia, etc, etc. Ele não tem o espírito da verdade. Então ele não vai compreender. Então, irmãos, esse ponto da maçonaria, para os senhores terem ideia, não é de fato muito grave ao meu ver, porque mais de um século uma igreja protestante traz uma posição tão frágil e eu diria inefetiva. Por quê? Porque nada é dito sobre os membros da IPB acerca do envolvimento com a maçonaria. A posição correta é que a IPB deve, como qualquer outra igreja dita cristã, condenar peremptoriamente, bíblica, teologicamente e moralmente, inclusive, a maçonaria como inimiga de Deus, como inimiga do Senhor Jesus Cristo, não é? E anatemizá-la para todo sempre. Obviamente não só a maçonaria, né? Mas as sociedades secretas. Né? Então, as sociedades secretas, elas estão, como exemplo da maçonaria, se infiltradas no protestantismo. Isso não é de hoje, isso é desde ali, isso já vem desde o catolicismo romano, ali medieval, né? Claro que bem anterior, mas assim, de uma forma crescente, na própria Renascença, certo? Como Marcelo Fitino, Pico della Mirandola, certo? Michelangelo, né? Cosmo de Medici, e pessoas assim de eminência financeira e eminência intelectual da época, que já estavam na Igreja Católica e tinham cargos eclesiásticos, né? Era da Cúria Católica, etc., como por exemplo Fitino e o Pico della Mirandola. Então essa influência, ela passa, não é desapercebida para o protestantismo. Eu não vou aqui citar, mesmo porque eu não lembro no momento. Não é um vídeo também exaustivo, porque é um assunto bem amplo, de fato, né? Assim, exemplos de ordens na época da Reforma e nomes
de pessoas que pertenciam a alguma sociedade secreta que de fato se infiltraram no protestantismo. Mas isso, assim, tem uma dimensão dedutível, dado o desenvolvimento do protestantismo em sua relação de indiferença para com a cultura mágico-filosófica, certo? A exemplo do cabalismo, do hermetismo, da astrologia, da alquimia, e assim por diante. Então, se trouxermos isso para o contexto brasileiro, a coisa efetivamente piora bastante, né? Piora bastante. Então, de fato, não há uma voz antitética quando o assunto é protestantismo e sociedades secretas no protestantismo brasileiro, porque inexiste um conhecimento consistente, sagaz e antitético acerca do assunto, né? Isso, assim, é uma coisa comum. E isso é muito ruim, isso é muito insatisfatório, né? Já que a teologia, ela contradiz, né? Ela emite um tom condenatório à luz da palavra de Deus para com a crença essencial de todas as sociedades secretas, ok? Principalmente no que tange a antropologia, né? A ideia de que o homem ele pode, ao voltar-se para a interioridade, resgatar a sua própria natureza divina, executar a salvação de seu espírito, certo? Então isso é algo extremamente diabólico, né? Para a teologia cristã, né? Na visão reformada como um todo, certo? Então a teologia reformada ela vai resgatar essa consciência antitética, o que é vital para a sobrevivência e saúde do cristianismo como um todo, ok, irmãos? Então aqui no Brasil a IPB ela envolve-se, certo? E há um racha, né? Me parece que em 1940, né? Quando diversos pastores presbiterianos e membros e tal fundam aí a IPI, a Igreja Presbiteriana Independente, por conta da aceitação, não é? Ou simplesmente do silêncio, certo? Em relação à maçonaria, né? Então, há esse cisma em 1940, ok? Então, obviamente, não só a IPB, mas igrejas pentecostais, neopentecostais, evangélicas e etc. também possuem essa influência, né? Que vem do catolicismo, né? Isso vem aí do catolicismo, começando na filosofia, como eu havia mencionado anteriormente. Então, assim, aqui no Brasil, estamos assim, e eu já tratei no vídeo, né? O Brasil é um país pagão ou cristão. Acho que o nome do vídeo é esse, se vocês quiserem assistir, eu recomendo, né? É como que no Brasil estamos aí lotados de diversas sociedades secretas. Diversas sociedades secretas. Mas eu quero falar aqui, não é? Um outro ponto, no que tange à importância da influência intelectual, certo, das sociedades secretas e, portanto, do paganismo no protestantismo brasileiro, não é? Mencionando aqui o erudito e pensador autodidata e maçom grau, o grão-mestre 33, o americano Melvin Palmer Hall, certo? Melvin Palmer Hall, ele foi alguém que impactou para todo sempre o esoterismo americano, certo? Era um polígrafo, né? Escreveu 150 obras. A obra mais importante é The Teaching Secrets of All Ages, ou Os Ensinamentos Secretos de Todas as Idades, de Todas as Eras. É um livro que se tem em português e que o Melvin Palmer Hall, certo? Ele influenciou muita gente no seu tempo. E meu ponto aqui em citá-lo é o seguinte. Ele escreveu sobre uma variedade de temas relevantes, né, como a antropologia, arqueologia, filosofia da religião, arte, antropologia, educação, história antiga, etc, etc, etc. Ocorre que o meu ponto é, se você chama um pastor de qualquer denominação cristã atual para ler um parágrafo do Melvin Palmer Hall, o mais provável, não é que os pastores atuais, não é, a imensa maioria,
não conseguirão entender 2 ou 3 conceitos lançados pelo Melvin Palmer Hall. Então, meu ponto é, um inimigo invisível ou um inimigo incompreendido, ele é alguém que detém um poder extremamente efetivo sobre você. E, nesse caso aqui, sobre a sua mente. Sobre a sua mente. Já que ele foi um eminente intelectual esotérico do século XX. Não é? E que abalou os fundamentos do próprio esoterismo americano. Então, a guerra intelectual, dentro dessa relação protestantismo e sociedades secretas, é uma guerra para poucos, é uma guerra silenciosa, é uma guerra constante e é uma guerra todo abrangente, que poucos cristãos e mais ainda, poucos teólogos inclusive, podem pelo menos tateá-la, né? Falando aqui do Brasil em específico, né? Que é um país cujo símbolo cultural é o anti-intelectualismo. Então nós vivemos tempos complicadíssimos nessa questão. A igreja deve ter um dever de combater os inimigos de Cristo, certo? Principalmente os pastores. Então, a imensa maioria hoje acredita que recebeu educação teológica ortodoxa. Mas somente nesse brevíssimo passeio e olhar histórico dá para perceber que o exato oposto me parece ser verdadeiro. Okay? E isso ocorre por quê? Porque os pastores eles são extremamente crédulos, né, em relação às instituições de ensino da igreja atual, nos seminários, etc. e tal e tudo. E eu digo que os seminários eles são incapazes de detectar o problema que a teologia cristã protestante propõe da relação antitética ao paganismo. Tanto é verdade que eu não conheço um pastor que domine esse problema. A teologia reformada que produz uma voz antitética ao paganismo. Ou seja, a atuação da teologia reformada em relação a esse inimigo perigosíssimo. Não é? Então, assim, nós não temos isso. Nós não temos isso. Uma antítese, de fato, me parece, a única iniciativa séria e ortodoxa. Então, esse envolvimento do protestantismo com sociedades secretas é absolutamente inadmissível, miserável e deve ser combatido. Essas pessoas que estão na liderança da igreja enquanto membros de maçonaria, Rosa Cruzes, do sufismo, do martinismo, ou quem sabe até do telemismo, né, crowleyano, devem ser expulsas da igreja em caráter peremptório, entendeu? Isso é o dever da igreja. Isso é algo que deve ser investigado. Isso é o que deve ser investigado. Então, irmãos, eu vou parar aqui e quem sabe, dependendo aí do interesse de vocês no vídeo, né, eu posso fazer uma segunda parte com maiores minúcias, né, conceituais, históricas e etc. Mas isso aqui foi uma breve conversa para vocês entenderem o horizonte, né, da amplitude de um inimigo que, de fato, possui uma artilharia intelectual superior aos inimigos que a igreja afirma combater, ou se é que combate alguma coisa. Então, maçonaria, né, e maçons pastores exercendo ministério pastoral na igreja protestante tem que ser combatido, denunciado. É grave. Deus detesta uma coisa dessa natureza. E Deus não deixará barato para ninguém. Para ninguém. Percebe? Então, assim, nós temos que acordar de verdade para esse tipo de situação. Não é? Onde o protestantismo produz teologia apenas para a igreja. A teologia não combate o espírito pagão na cultura. Não é? Não combate. A igreja tem medo de condenar a questão, por exemplo, da teologia gay, por exemplo. Não é? Do marxismo cultural, por exemplo. E assim, o medo é exatamente, eu diria assim, a primeira porta da apostasia. A igreja não tem que ter medo, a igreja precisa pregar a palavra de Deus com autoridade. E esse é o meu ponto aqui. Então que Deus abençoe. Eu espero que o vídeo tenha sido proveitoso e vocês possam ter compreendido claramente, não é, a objetividade do assunto. A objetividade do assunto. Por enquanto eu não conheço um livro específico que trate da relação do protestantismo brasileiro com as sociedades secretas. Obviamente eu vou escavar isso aí e assim que eu encontrar eu jogo aqui no canal para que os senhores possam investigar melhor, né? Mas isso aí é fato que já desde a Escócia
com a maçonaria escocesa, diversos ministros, entre aspas, né, se envolveram, né, do presbiterianismo com a maçonaria. Né? A diferença é que, quando eram descobertos, eles eram expulsos, né? Eles eram, de fato, disciplinados, expulsos da igreja e assim por diante. Mas isso daí cresceu demais. Né? Então, na América, isso daí, nos Estados Unidos, tornou-se algo comum. Se tornou algo comum. Certo? Então, que Deus abençoe os irmãos.